Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil à galera de outras regiões também. Hoje eu vou falar sobre prestação de contas eleitorais, só que eu vou falar para candidatos, tá? Os partidos políticos também têm que fazer a sua prestação, só que tem diferenças, né, entre um e o outro. E nesse vídeo aqui eu vou falar dos candidatos. Inclusive, quando você estiver vendo aqui esse vídeo, talvez eu já tenha feito o do candidato, aí vai aparecer no card em algum momento aí. E também a prestação de contas eleitoral, na prática, ela é feita através de um programa que a gente baixa no site do TSE, só que nesse vídeo eu optei por falar da lei aplicável, né? Ou seja, eu não irei mostrar o sistema, telas, nada disso. E lembrando que o sistema é reflexo do que diz a lei. Beleza? Espero que o vídeo possa ajudar aí. Então, turma, para você ser candidato, você tem que se filiar a um partido político, né? Aí o partido vai ter lá a convenção partidária dele, vai fazer o requerimento de registro da candidatura. E aí tem até o dia 15 de agosto, né, do ano eleitoral para mandar para o TSE. E aí o TSE vai emitir o CNPJ, né? Do candidato e do vice e do suplente também. Vocês são obrigados a ter conta bancária, exceto os vice e o suplente. E toda a movimentação financeira, né, entrada, saída, é feito através dos bancos. A lei permite que você faça um fundo de caixa, né, digamos assim, para pagar o que a lei chama de gastos de pequeno vulto, né, de até meio salário mínimo. Ou seja, você pode ter uma quantia em caixa para valores pequenos. A lei traz essa permissão, e naturalmente, né, sempre pedindo os documentos comprobatórios, nota fiscal, recibo, contratos, etc. A questão documental é fundamental. Beleza? Essa imagem que a gente está vendo, na prática, o sistema de prestação de contas naturalmente vai ter as entradas, o que eu chamei de receitas e gastos, né? Então vamos falar das receitas. Eu não vou ler uma por uma, que aí o vídeo vai ficar muito grande. Aí quem for do interesse, dá uma lida. Ficou um pouco pequeno, eu sei, mas acredito que dê para ler. Então a gente tem os recursos próprios, né, dos candidatos. Aí tem que ver o limite, né? Toda campanha eleitoral tem uns limites, aí você vê no seu partido aí qual é. E aí a lei permite utilizar 10% de recurso próprio, né? Então do limite ali até 10% você pode usar. Um outro tipo de receita são as doações financeiras, né? Aí a gente tem as doações estimáveis em dinheiro. Doação estimável em dinheiro é quando o doador ele faz uma cessão de um bem, presta um serviço ali. Não vai ter o pagamento, digamos assim, né, o recebimento, mas a lei pede que seja estimado, né, de acordo com o valor de mercado do bem ou da prestação de serviço. A gente tem as doações pela internet e a gente tem as demais doações financeiras. Tem também as doações, né, de outros partidos políticos, de outros candidatos. Tem a comercialização de bens ou serviços, né, ou promoção de eventos. Nesse caso aqui, o TSE pede para que ele seja avisado com 5 dias de antecedência antes do evento. E também tem os recursos próprios dos partidos políticos, né, que vocês fazem parte, que é basicamente o fundo partidário e o fundo especial de financiamento da campanha. Como é que se comprova isso? É basicamente via a emissão de recibo eleitoral. Esse recibo eleitoral se emite ele no próprio SPCE, né, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, esse programinha que a gente já falou, exceto as doações em dinheiro. Ou seja, são os Pix da vida, né, o boleto. Nesse caso aí, basta ter o CPF ali da transação, na transação financeira, na transação bancária, que a lei permite. Mas o resto tem que ser via esse recibo. E também, né, como vocês vão usar o banco, né, possíveis rendimentos financeiros gerados ali, você também pode utilizar para fazer os pagamentos. Aí um detalhe, a conta bancária, a lei ela pede que seja feita uma conta bancária para pelo menos 3 contas bancárias, né? Uma para registrar os recursos do fundo partidário, outra para registrar os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e uma outra para registrar os outros tipos de receita que o candidato possivelmente tiver. Ok? Os gastos agora. Os gastos são basicamente esses que a gente está vendo aí, né? E sobre gastos,
tem um detalhe importante. A lei pede que a prestação de contas seja feita por um contador e por um advogado, né? Só que os gastos com contabilidade e advogado, ele não fica sujeito a esse limite. O limite é fundamental, observá-lo, né? Inclusive, se você não observar, tem que pagar multa e etc. Aí você pede lá, né, a nota fiscal do contador, do advogado, o contrato, alguma coisa assim. Só que ele não vai ficar sujeito ao limite, mas tem que informar na prestação de contas. E o que eu chamei de outros são receitas e gastos que você não precisa declarar na prestação de contas, né? O primeiro deles a lei autoriza, né, um doador, pessoa física, a pagar contas do candidato do seu próprio bolso, né? Ele mesmo faz o pagamento, o limitado até 1.064. E esses gastos que a gente está vendo aí, você não precisa declarar na prestação de contas e, naturalmente, você também não pode usar recursos, você tem que usar do seu bolso também. A lei traz essas questões aí. No caso das doações, é sempre de pessoas físicas, né? E a Receita Federal, ela autoriza, a doação tem que ser de no máximo 10% do rendimento bruto que a pessoa tem, né, no ano anterior. Então, a Receita Federal vai fazer as checagens dela lá, né? Então, se você declarar imposto de renda, ela vai saber quanto que você ganha e tem que ser no máximo 10%. E eu não sei se eu falei, acredito que sim, se não, vou falar de novo, que é fundamental, né? As doações não podem, pessoas jurídicas não podem fazer doação. É só isso que a gente acabou de ver. Bacana? Bom, essa outra imagem que a gente vai ver a partir de agora são os prazos, né, que a lei pede. À medida que você receber recursos financeiros, né, você tem até 72 horas para fazer a declaração, que vai coincidir com os recibos, né? À medida que você vai recebendo, você vai emitindo os recibinhos lá. Tem também um relatório parcial de tudo que você arrecadou e gastou, feito até o dia 8 de setembro, e você tem até o dia 9 e 13 de setembro do ano eleitoral para fazer isso. E as prestações de conta final, né, referente ao primeiro turno, você tem até o 30º dia posterior à realização das eleições. E por fim, caso haja segundo turno, tem até 20 dias depois do segundo turno para fazer a prestação de contas final e ter o seu diploma lá de quitação eleitoral. Bacana? Ainda sobre o SPSE, essa é a última imagem que a gente vai olhar aqui. Aí o SPSE vai basicamente, além das informações, né, do que você gastou, do que você comprou, o advogado, o contador, o seu CNPJ, né, o seu vice, você também tem que digitalizar alguns documentos, né? Que é basicamente os comprovantes, né, daquilo que você comprou, gastou, as contas, os extratos bancários, tá bom? Aí nessa imagem, mais uma vez, quem tiver interesse, dá uma olhada que eu estou explicando direitinho aí como é que funciona. Legal? Que mais? É possível que exista uma sobra de campanha, que é basicamente o que sobrou, né, as receitas menos as despesas, e a quantia que sobrou, aí você tem que fazer a devolução para o partido político, exceto dos recursos do FEFC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Por isso, inclusive, que a lei pede para abrir uma conta bancária para cada, né? Caso sobrar algum recurso desse fundo aí, você vai ter que emitir uma guia que chama GRU, Guia de Recolhimento da União, e fazer o pagamento, né? Ou seja, não vai para o partido, vai direto para o Tesouro da União. Aí você faz esse pagamento através dessa guia. Aí a sobra da campanha tem que respeitar o cargo que você está olhando, né? Se, por exemplo, se é prefeito, vai para o diretório municipal, se é governador, senador, deputado, vai para o regional, e se presidente, vai pro órgão partidário nacional. Bacana? Bom, bem, galera, os principais pontos são esses. Aí, mais uma vez, né, fundamental seguir as regras. Se você não observar os prazos, se você não prestar as contas adequadamente, você não recebe a quitação eleitoral, podendo chegar o caso de você não poder assumir o cargo, né, caso você seja eleito. Então isso é muito importante. Que mais? E também, né, caso
ter alguma tipo, naturalmente, né, o TSE, os órgãos públicos vão fazer os controles deles lá, e se for evidenciado, né, algum desvio, né, isso é considerado crime. Inclusive as contas bancárias não são sujeitas a sigilo bancário, nada do tipo, então tem que ser algo bem transparente, bem feito, porque no final das contas boa parte dessas quantias é dinheiro público, né, então tem que ter um controle, e é justamente para isso que serve o que a gente acabou de falar, a nossa SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitoral. Beleza? Bom, turma, o videozinho de hoje é isso. Assim, os principais pontos são esses, né? Aí como a ideia do vídeo é o candidato ter uma noção de como é que funciona, mas na prática ele vai precisar de um contador, de advogado, aí os três lá, 4 mãos, da melhor forma possível aí para que dê tudo certo. Legal? Bem, turma, o videozinho de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, aquele like, se inscreva no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Tchau.